Pare por um instante e pense em quem você acredita ser. Seus gostos, suas opiniões, seu jeito de falar, suas ambições, seus medos. Agora imagine que uma parte significativa disso não nasceu exatamente de você. Imagine que muito do que você chama de personalidade foi moldado, ajustado e refinado ao longo dos anos por forças externas tão constantes que se tornaram invisíveis. A pergunta não é se a sociedade influencia você. A pergunta é, até que ponto ela está construindo quem você pensa que é? Desde o momento em que você nasceu, um conjunto de expectativas já estava à sua espera. Antes mesmo de aprender a falar, já existiam ideias sobre como você deveria se comportar, o que deveria valorizar, como deveria reagir. A família transmitiu crenças, a escola reforçou padrões, o grupo social ensinou códigos silenciosos, e você, como qualquer ser humano buscando pertencimento, absorveu tudo isso com uma naturalidade impressionante. Não porque fosse fraco, mas porque precisava sobreviver emocionalmente. O pertencimento é uma das necessidades mais profundas da psique humana. Ser aceito pelo grupo sempre significou segurança. Durante grande parte da história da humanidade, ser excluído podia ser fatal. Essa memória evolutiva ainda pulsa em você. É por isso que o medo da rejeição dói fisicamente. É por isso que um olhar de desaprovação pode ser tão perturbador. Seu cérebro interpreta a exclusão como ameaça. E para evitar essa ameaça, você aprende rapidamente a se ajustar. No início, os ajustes são pequenos. Você percebe que certas opiniões geram elogios, outras geram silêncio constrangedor. Certos comportamentos atraem aprovação, outros criam distância. Então você começa a filtrar, a suavizar, a adaptar. Com o tempo, esse filtro deixa de ser consciente. Ele se instala como parte do seu funcionamento automático. Você já não sente que está se moldando, sente que está apenas sendo você mesmo. Mas qual versão de você? A sociedade molda sua personalidade através de recompensas e punições sutis. Não é necessário controle explícito quando existem mecanismos invisíveis de validação. Curtidas, elogios, reconhecimento profissional, aceitação em grupos. Cada pequena recompensa reforça um padrão. Cada crítica ou exclusão corrige desvios. Como resultado, sua identidade vai sendo esculpida pouco a pouco. Não de forma abrupta, mas por repetição, por hábito, por condicionamento emocional. E aqui está o ponto desconfortável. Muitas das suas convicções mais fortes podem ter sido herdadas, não examinadas. Você aprendeu o que é sucesso observando o que é admirado. Aprendeu o que é fracasso observando o que é ridicularizado. Aprendeu o que é desejável observando o que é exaltado. Poucas vezes parou para perguntar se essas definições realmente fazem sentido para você. Porque questionar significa correr o risco de se afastar do consenso. O conformismo raramente se apresenta como submissão. Ele costuma vir disfarçado de maturidade, pragmatismo, adaptação inteligente. Você se convence de que está apenas sendo realista, de que é melhor não criar conflito, de que não vale a pena discordar em certos contextos. E em muitos casos, isso parece razoável. O problema começa quando essa postura deixa de ser estratégica e se torna permanente, quando você começa a duvidar das próprias percepções antes mesmo de expressá-las. A pressão social não precisa ser agressiva para ser eficaz. Às vezes, ela é quase imperceptível. Um comentário casual que desvaloriza determinada escolha, uma piada que ridiculariza quem pensa diferente, um padrão repetido tantas vezes que parece inquestionável. E você, desejando harmonia, vai ajustando sua personalidade para caber melhor no ambiente. A intensidade diminui, a autenticidade é negociada, a diferença é suavizada. Com o tempo, algo curioso acontece. Você passa a defender o próprio molde, passa a criticar quem não se encaixa, não necessariamente por maldade, mas porque a existência de alguém fora do padrão ameaça sua adaptação. Se outra pessoa consegue viver diferente, talvez você também pudesse. E essa possibilidade pode ser assustadora, porque implicaria admitir que parte da sua vida foi construída sobre expectativas externas. Existe também o medo de discordar. Discordar expõe, revela sua posição, coloca você em evidência, e evidência traz julgamento. O sistema social recompensa a previsibilidade.
Pessoas previsíveis são mais fáceis de integrar. Já quem desafia normas cria instabilidade. Por isso, muitas vezes, a personalidade moldada pela sociedade é aquela que evita extremos, evita conflitos, evita profundidades que possam gerar fricção. Mas essa adaptação contínua cobra um preço interno. Cada vez que você silencia uma opinião para manter paz, algo em você se retrai. Cada vez que escolhe um caminho apenas porque é socialmente valorizado, uma parte da sua individualidade fica em segundo plano. Isso não gera dor imediata, pelo contrário, gera alívio. Pertencer é confortável, ser aprovado é reconfortante. O problema surge anos depois, quando você sente uma estranha sensação de vazio, mesmo tendo seguido o roteiro esperado. Talvez você já tenha experimentado isso, uma inquietação difícil de explicar, uma dúvida silenciosa sobre se está vivendo de acordo com sua essência ou apenas cumprindo expectativas. Essa inquietação é o atrito entre sua identidade autêntica e sua identidade socialmente moldada. E quanto mais tempo você ignora esse atrito, mais ele se transforma em ansiedade, frustração ou ressentimento. A sociedade molda sua personalidade não apenas através de regras explícitas, mas através de narrativas. Narrativas sobre o que significa ser bem-sucedido, amado, respeitado. Narrativas sobre o que é normal. E a palavra normal carrega um peso enorme. Ninguém quer ser visto como estranho demais, intenso demais, diferente demais. Então você aprende a reduzir arestas, aprende a se apresentar de forma aceitável. O mais inquietante é perceber que muitas vezes você participa ativamente desse processo. Você reforça padrões ao elogiar certos comportamentos e ignorar outros. Você compartilha conteúdos que validam o consenso. Você ri quando alguém é ridicularizado por ser diferente. Não porque seja cruel, mas porque deseja manter sua posição segura dentro do grupo. No entanto, existe uma diferença entre socialização saudável e perda de identidade. A primeira permite convivência, a segunda exige autoabandono, e o limite entre as duas é sutil. Ele aparece quando você começa a sentir que precisa se esconder para ser aceito. Quando percebe que há partes suas que raramente são mostradas. Quando entende que sua personalidade pública é uma versão cuidadosamente editada. O clímax dessa reflexão não está em culpar a sociedade, mas em reconhecer sua responsabilidade pessoal. A sociedade oferece moldes, mas você escolhe, ainda que inconscientemente, se encaixar neles. Essa escolha é influenciada por medo, necessidade de pertencimento e desejo de estabilidade, mas continua sendo uma escolha, e reconhecer isso é desconfortável, porque devolve a você o poder e o peso da decisão. Talvez a pergunta mais honesta seja: quem você seria se não tivesse medo de desapontar, se não tivesse receio de ser mal interpretado, se não precisasse de aprovação constante? A resposta pode ser incerta, pode até ser assustadora, porque talvez você nunca tenha explorado essa possibilidade de forma real. Desconstruir uma personalidade moldada não significa rejeitar tudo que aprendeu. Significa examinar, questionar, separar o que realmente ressoa de você do que foi apenas absorvido por repetição. Significa tolerar o desconforto inicial de não se encaixar perfeitamente. Significa aceitar que algumas relações podem mudar quando você se mostra de forma mais autêntica. A liberdade não está em viver isolado da sociedade, está em participar dela conscientemente, em perceber quando está se ajustando por estratégia e quando está se anulando por medo, em desenvolver uma identidade que não dependa exclusivamente da validação externa. Se ao ouvir isso, você sentiu uma leve resistência, observe-a. Se sentiu identificação, observe também. Em quais áreas da sua vida você sente que está apenas reproduzindo expectativas? Onde sua personalidade parece mais um papel do que uma expressão genuína? Essas perguntas não exigem resposta imediata, mas exigem honestidade. Se essa reflexão provocou algo em você, compartilhe nos comentários qual parte mais ressoou. Às vezes, reconhecer que também estamos sendo moldados já é o primeiro passo para retomar o controle. E se você valoriza conversas que desafiam o que parece óbvio e questionam aquilo que sempre foi aceito, acompanhe o canal, porque entender como a sociedade molda você pode ser o início de descobrir quem você realmente é.